A Mensagem das Estrelas, capítulo 18. A doutrina da delineação em poucas palavras. Os estudantes da ciência estelar acharão muito útil a tabela abaixo na delineação dos horóscopos, pois, embora os astros confiram muito mais características do que as que nelas são apresentadas, como mostra a leitura geral que abre o capítulo em que são fornecidos os aspectos e as posições de cada astro, as palavras-chave abaixo proporcionam, de um modo sucinto, a quintessência das características conferidas por cada astro, conforme estejam com bons aspectos ou com aspectos adversos. Quando um estudante consegue dominar o significado das posições e dos aspectos dos vários astros, conforme fornecido nos capítulos precedentes, então ele pode, com a maior facilidade, fazer uma boa delineação do efeito de cada aspecto, combinando as palavras-chave da tabela e trabalhando sobre elas. Por exemplo, ao ler um horóscopo em que o Sol esteja em trígono com Saturno, anote as descrições fornecidas na tabela como se segue: o vital, ousado e respeitado Sol, em trígono com o deliberativo, perseverante, diplomático, cauteloso, metódico e ponderado Saturno. Agora combine. Proporcionará a João um aspecto tenaz à vida e o dotará tanto de coragem como de precaução, de maneira que, ainda que por vezes possa parecer ousado, sempre calculará cuidadosamente os obstáculos a serem vencidos, não tentando nada imprudentemente, mas alcançando seu objetivo, uma vez que se tenha decidido a prosseguir. Ele tenderá a ser sistemático, organizado e metódico, também perseverante em tudo o que se propõe a fazer, após a devida deliberação e previsão. Em consequência disso, seus esforços geralmente são bem-sucedidos. Em seu relacionamento com os outros, tende a ser ponderado e diplomático, e devido a isso, normalmente é capaz de realizar seus desejos por meio da diplomacia. Em razão dessas qualidades, ele poderá ter, de modo geral, êxito na vida, acumulando uma fortuna justa, pois Saturno também é o planeta da ganância. De um modo semelhante, os estudantes podem combinar as palavras-chave de todos os outros astros e aspectos dessa tabela e trabalhar sobre elas como puderem. Isso os capacitará a uma boa leitura de qualquer horóscopo, mesmo com pouca prática. Para mais demonstrações práticas desse método, sugerimos aos estudantes que examinem os horóscopos de crianças publicados no livro Horóscopos de sua criança. Esses horóscopos constituem uma fonte de ensino que nenhum estudante desejoso de se aperfeiçoar na ciência estelar pode dispensar. As palavras-chave proporcionarão o que foi dito a respeito da natureza geral dos astros sob consideração. Isso ele poderá combinar com a natureza dos signos e das casas em que os astros estão, caso queira uma interpretação completa. Tabela das palavras-chave de cada astro: Sol, Lua e planetas. Sol, insistiu ou em trígono, é um Sol vital, arrojado, digno e autoritário. Um Sol em quadratura ou oposição é um Sol preguiçoso, sem ambição, despótico e covarde. Vênus insistiu ou em trígono, é um Vênus harmonioso, artístico, belo, atraente, alegre e suave. Vênus em quadratura ou em oposição é um Vênus dissoluto, sensual, vulgar, indolente, ruidoso, preguiçoso. Mercúrio insistiu ou em trígono é um Mercúrio esperto, versátil, eloquente, literário, sagaz e ágil. Um Mercúrio em quadratura ou em oposição é um Mercúrio irrequieto, negligente, profano, intrigante, demagogo, desonesto, inverídico, esquecido e rude. A Lua insistiu em trígono é uma Lua magnética, imaginativa, plástica e mutável. A Lua em quadratura ou em oposição é uma Lua negativa,
procrastinadora, sonhadora, vacilante, visionária, frívola, infantil e preocupada. Um Saturno em sextil ou em trígono é um Saturno cauteloso, ponderado, metódico, perseverante, diplomático, pensativo e econômico. Um Saturno em quadratura ou em oposição é um Saturno malicioso, materialista, melancólico, pessimista, avarento, obstrutivo, fechado e preocupado. Júpiter em sextil ou em trígono é um Júpiter legalista, caridoso, conservador, reverente, otimista, opulento e benevolente. Um Júpiter em quadratura ou em oposição é um Júpiter indolente, procrastinador, bombástico, ostentador, esbanjador, dissipador e fora da lei. Marte em sextil ou em trígono é um Marte cavalheiro, empreendedor, enérgico, entusiástico e construtivo. Um Marte em quadratura ou em oposição é um Marte grosseiro, combativo, egoísta, discordante, destrutivo, passional, audacioso, impulsivo e explosivo. Urano em sextil ou em trígono é um Urano avançado, romântico, original, independente, amante da liberdade e inventivo. Um Urano em quadratura ou em oposição é um Urano libertino, não convencional, fanático e irresponsável. Netuno, em sextil ou em trígono, é um Netuno oculto, profético, inspirado, espiritual, devoto e musical. Um Netuno em quadratura ou oposição é um Netuno ardiloso, incerto, decepcionante, desonesto e mediúnico. A potência e a energia, bem como a fraqueza dos astros, indicadas pela elevação, exaltação, graus críticos, etc. A delineação anterior dos efeitos e das influências dos astros nas várias casas e signos, também pelos aspectos e pelas posições tais como paralelo, conjunção, sextil, quadratura, trígono e oposição, está sujeita a amplas modificações, conforme outras configurações do horóscopo, e caso os astros estejam essencialmente dignificados ou em detrimento, exaltados ou em queda, ou situados em grau crítico, a seguinte tabela das potências de cada astro abaixo mostrará em um relance os signos nos quais os vários astros são fortes ou fracos. E quando o estudante sabe em que signo um astro é regente ou está exaltado, é necessário apenas lembrar que ele está em detrimento ou em queda, respectivamente, no signo oposto. Assim, o Sol é regente de Leão e está exaltado em Áries, consequentemente, é muito poderoso naqueles signos. E como os signos opostos são Aquário e Libra, é imediatamente evidente que quando o Sol está nesses signos, ele é comparativamente fraco. Outro fator importante que é necessário lembrar em consideração é a elevação. Quanto mais perto um astro está do meio do céu, mais elevado ele está e, portanto, mais poderoso. Consultando a tabela das potências de cada astro, vemos que Marte é regente de Áries e está exaltado em Capricórnio. Suponhamos que em um horóscopo Marte está perto do meio do céu, em Áries ou Capricórnio, e em quadratura com o Sol, que está perto do ascendente. Então a adversidade será muito maior do que se Marte estivesse em Libra ou Câncer, os signos de seu detrimento e de sua queda, e o Sol estivesse no meio do céu, elevado acima de Marte. Analogamente, se o Sol estivesse em Áries, seu signo de exaltação, próximo ao meio do céu, portanto, elevado e em trígono com Júpiter no signo que é regente, Sagitário, então ambos os astros estariam muito fortes e seus efeitos seriam muito mais acentuados do que se estivessem nos signos de sua queda e de seu detrimento. Memorizando essa tabela e considerando o fator elevação, o estudante será capaz de formar um juízo muito mais acurado do efeito dos astros em qualquer horóscopo, do que se isso não fosse levado em consideração. Tabela das potências de cada astro. O Sol está no regente
em Leão, em detrimento em Aquário, exaltado em Áries e em queda em Libra. Vênus está no regente em Touro e em Libra. Está em detrimento em Escorpião e em Áries. Está exaltado em Peixes e em queda em Virgem. Mercúrio está no regente em Gêmeos e em Virgem. Está em detrimento em Sagitário e em Peixes. Está exaltado em Virgem e está em queda em Peixes. A Lua está no regente em Câncer. Está em detrimento em Capricórnio. Está exaltado em Touro e em queda em Escorpião. Saturno está no regente em Capricórnio e Aquário. Está em detrimento em Câncer e Leão. Está exaltado em Libra e está em queda em Áries. Júpiter está no regente em Peixes e Sagitário. Está em detrimento em Virgem e Gêmeos. Está exaltado em Câncer e está em queda em Capricórnio. Marte está no regente em Áries e em Escorpião. Está em detrimento em Libra e em Touro. Está exaltado em Capricórnio e está em queda em Câncer. Urano está no regente em Aquário. Está em detrimento em Leão. Está exaltado em Escorpião e está em queda em Touro. Netuno está no regente em Peixes, está em detrimento em Virgem, está exaltado em Câncer e em queda em Capricórnio. Graus críticos. Outra divisão do zodíaco que é fácil de se lembrar e importante para se levar em consideração é baseada na passagem da Lua do primeiro grau de Áries e daí percorrendo os 12 signos. A Lua demora cerca de 28 dias para dar uma volta completa no zodíaco e ela se move a uma velocidade média de 13 graus por dia. Assim, se começarmos no primeiro ponto de Áries e medirmos a viagem de um dia, o segundo dia ela começará no 13º grau e o terceiro no 26º. O quarto começará a 9 graus de Touro e o quinto dia ela começará a 21 graus do mesmo signo. No sexto dia, alcançará o 4º grau de Gêmeos. No sétimo dia, ela começará a 17 graus de Gêmeos e completará o primeiro quarto ao alcançar a cúspide de Câncer, na manhã do 8º dia. É evidente que ela atingirá os mesmos graus dos signos que compõem os outros 3 quartos durante as 3 semanas que leva para completar o circuito. E assim podemos memorizar facilmente os graus críticos da seguinte maneira: nos signos cardeais, Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, o primeiro, o 13º e o 26º graus são críticos. Nos signos fixos, Touro, Leão, Escorpião e Aquário, o nono e 21º graus são críticos. Nos signos comuns, Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, o quarto e o 17º graus são críticos. Descobriu-se que quando um astro está dentro da órbita de 3 graus de um desses pontos críticos, ele exerce uma influência muito mais forte na vida do que exerceria de outro modo. Portanto, é importante que o estudante também se lembre disso e de que, estando um astro em seu signo de detrimento ou em queda, mas em grau crítico, ele estará fortalecido e exercerá influência mais para o bem ou mais para alguma adversidade, conforme a sua natureza e os aspectos que ele forme. Por outro lado, se um astro estiver em seu signo de exaltação, altamente elevado e em grau crítico, seus aspectos serão extremamente poderosos e influenciarão muito mais intensamente na vida do que em outra situação diversa. Mercúrio antes e depois do Sol. Outro ponto importante que é negligenciado com muita frequência é a posição de Mercúrio com relação ao Sol. Quando Mercúrio está em grau menor, do mesmo signo onde está o Sol,
ou em qualquer grau do signo precedente, ele ascende antes do Sol. E, por assim dizer, os raios da estrela do dia vão à sua frente. Contudo, quando Mercúrio está em grau maior do mesmo signo onde está o Sol, ou no signo seguinte onde está o Sol, então ele ascende depois do astro do dia e fica, por assim dizer, ofuscado. Assim se descobriu que quando Mercúrio, o planeta da mente, da lógica e da razão, ascende antes do Sol, proporciona um intelecto mais aguçado e melhor do que quando ele ascende depois do luminar. Você está ajudando as suas estrelas? Ouve-se com frequência os estudantes de astrologia expressarem seu aborrecimento com o modo pelo qual as estrelas atuam. Eles se queixam que as más indicações são sempre pontuais e marcantes em seus efeitos, enquanto as boas indicações muitas vezes parecem ter pouca ou nenhuma influência, e se perguntam o porquê disso. Você já se deu conta de que possivelmente não pode conseguir algo a partir do nada, assim como não pode criar algo do nada? Isso é aplicável se você quer um pedaço de pão, um emprego, favores ou qualquer outra coisa. Se alguma vez parece que você consegue algo gratuitamente, mais tarde você terá de acertar as contas e com juros, pois é lei natural da justiça que nada é dado por nada. Deve haver um equivalente de um ou de outro modo. Os pratos de uma balança podem pender para um lado durante muito tempo, mas tão certo quanto o pêndulo oscila igualmente para cada lado a partir do seu ponto de descanso, assim também, com toda certeza, devem os pratos da balança da justiça oscilar, até que o equilíbrio seja alcançado. Isso é válido para a astrologia. Disse que Deus ajuda a quem se ajuda. Pode-se dizer também que as estrelas ajudam a quem se ajuda, pois elas são ministros de Deus. E devemos lembrar sempre de que as estrelas mostram as tendências. Elas marcam o tempo em que as oportunidades estão maduras, mas nunca, sob nenhuma circunstância, compelem alguém a agir dessa ou daquela maneira. No entanto, nem as indicações ocorrem ao acaso. Elas são lições e experiências para nós, as quais podemos nos beneficiar ou não, de acordo com o que nós escolhemos dentro de certos limites. Por exemplo, a Lua entra em quadratura com Marte, e isso nos trará uma oportunidade para nos tornarmos zangados de repente ou facilmente. E se assim for, ter problemas por isso. Então, quando o problema for resolvido e nos sentamos para refletir sobre o que aconteceu, muito provavelmente iremos dizer a nós mesmos de como fomos tolos em permitir que uma coisa tão pequena como essa pode causar tanto estrago na nossa felicidade. Por outro lado, se o estudante de astrologia utiliza seu conhecimento de maneira apropriada, então deveria saber qual o efeito da Lua em quadratura com Marte e deveria resolver se manter calmo antecipadamente e dizer: aqui está uma oportunidade para eu reger minhas estrelas. Eu permanecerei calmo, ainda que fosse mais fácil eu me zangar, independente do que acontecer, e manterei meu equilíbrio. Então, quando a oportunidade se manifestar para ele, de repente se tornar muito zangado, de modo a não poder mais se controlar, ele poderá permanecer firme. Embora ele possa sentir as paixões aparecendo em surtos dentro de si, ele pode permanecer calmo externamente e manter a cabeça fria, de modo que, quando o perigo passar, ele terá alcançado uma vitória e aprendido a lição que deveria aprender. Ou suponha que há uma quadratura da Lua com Saturno. Isso influenciará as pessoas a se preocuparem e a se voltarem para o lado sombrio da vida. Mas o estudante de astrologia pode dizer a si mesmo, quando tal configuração está se aproximando: não, eu não me preocuparei. A preocupação não ajudará em nada. Ela dificulta, porque ela me rouba toda a minha força com que eu poderia superar tais condições. Olharei para o lado brilhante da coisa e verei o que eu posso fazer para resolver esse problema. De fato, a maioria das coisas com as quais nos preocupamos nunca chegam a acontecer. E se o estudante pode aprender sobre essa indicação astral a manter seu equilíbrio, a parar de se preocupar, então ele pode reger suas estrelas e aprender uma importante lição. Portanto, se ele ajuda suas estrelas aprendendo as lições que elas o tentam ensinar,
As más indicações não terão o mesmo poder sobre ele, como se ele simplesmente se sentasse, cruzasse as mãos e dissesse: bem, não posso evitar isso. Estou sob más indicações e, naturalmente, as coisas vão sair errado em todos os sentidos. Há no horóscopo um fator preponderante, a saber, a vontade individual. Tenha em mente que o horóscopo mostra somente as tendências e não tem nenhum poder para compelir você. A compulsão vem de dentro de você mesmo. É você, em última análise, o fator preponderante do horóscopo e pode, por um exercício de suficiente força de vontade, reger suas estrelas. Admite-se que todos nós somos fracos e que, portanto, somos incapazes de exercitar a necessária força de vontade em todos os momentos. Mas é exatamente por isso que essas más indicações são enviadas a nós, para cultivar uma vontade mais forte e mais firme, a fim de fazermos a coisa certa na hora certa. E depende de nós mesmos se seremos compelidos pelas circunstâncias externas ou se usaremos a nossa própria vontade interior. Certamente esse é o caminho certo, e os estudantes de astrologia, mais do que qualquer outra pessoa, devem ser capazes de guiar suas vidas com segurança por entre as rochas e os baixios da existência, porque estão advertidos apropriadamente, sabem o que está vindo e devem se preparar para isso. Por outro lado, se pergunta por que as boas tendências não trazem uma quantidade correspondente de benefícios? E a resposta a essa pergunta é que, devido à mesma falta de cooperação, é absolutamente tão necessário ajudar nossas estrelas, em certo sentido, como se opor a elas em outro. Você está sem emprego, talvez com os meios financeiros da família em restrição e nada à vista para equilibrá-los de novo, mas suas esperanças se centralizam em uma forte indicação favorável, como talvez um trígono da Lua progredida com o regente da sexta casa ou com o Sol. Sob essas condições, você se sentirá seguro do ponto de vista astrológico de que irá conseguir um bom emprego que facilitará sua vida? Pois bem, você pode estar certo de que a oportunidade virá, mas não espere que ela caia no seu colo sem nenhum esforço de sua parte. Se uma coisa é valiosa, vale a pena persegui-la, vale a pena envidar os maiores esforços para consegui-la. Não despreze nenhum detalhe. Vista-se cuidadosamente quando for ver a pessoa que pode ajudá-lo, pois lembre-se de que as primeiras impressões são importantes. Tenha todas as informações prontas que você pode utilizar para responder às perguntas, argumentar e se colocar conforme as necessidades já identificadas, e tudo mais do que você precisaria ter, como se não estivesse dependendo do aspecto astrológico para ajudá-lo a conseguir o emprego. Use os meios apropriados para impressionar o empregador com a sua habilidade e você verá que seu esforço será bem sucedido. Porque você ajudou suas estrelas, você terá agarrado sua oportunidade. Ou você está prestes a se juntar a alguém na aventura de um negócio, ou se sente muito confiante porque a Lua está em trígono com o Sol e Vênus na sétima casa, tenha o cuidado de não deixar de lado sua prudência, por causa disso, pensando que sob tal direção ninguém virá se associar a você, a não ser a pessoa certa. Se agir dessa maneira, você negligenciará a sua parte, não tendo, pois, razão de culpar as estrelas se mais tarde for comprovado que a pessoa não era absolutamente aquela que você esperava. Nada no mundo atual é tão necessário como o bom senso. E isso se aplica tanto ao setor da astrologia quanto a todos os demais setores da vida. A oportunidade pode ser comparada a uma pista de tobogã entre nós e nossos desejos. É preciso que façamos um esforço inicial adequado para que nos inclinemos para o lado certo. Mas uma vez que tenhamos feito a nossa parte, tudo correrá em sentidos favoráveis, porque as estrelas estarão conosco para impressionar os outros a nosso favor ou para fortalecer nossa perspicácia, de modo que possamos saber o que é melhor para nós. Se você quiser realmente conhecer o poder das indicações, mesmo dos trânsitos, como chamamos as posições reais dos astros no céu, pegue uma efeméride e anote os aspectos da Lua para o mês em curso. Quando a Lua estiver em oposição a Marte, você notará nas pessoas uma falta geral de energia e ambição, preferindo elas demolir a edificar. Quando temos uma conjunção de Marte com a Lua, as pessoas ficam ativas e cheias de energia, mas os impulsos prevalecem sobre o bom senso em virtude
de que alcançam poucas coisas boas e podem prejudicar sem intenção. Entretanto, quanto a Lua e Marte estão em trígono, há nas pessoas um desejo geral de fazer algo de natureza construtiva, sendo bem-sucedidas em tais esforços. E por último, mas não menos importante, quando a Lua está em quadratura com Marte, isso torna as pessoas irritáveis, briguentas, destrutivas, prontas para agredir os outros, desarrazoadas e incontroláveis.